Poder está dado. Vamos começar? Gente, eu dei uma mudadinha nas coisas aqui, mas nada demais. O ano que vem a gente retoma isso. Oi, Jesus, vem chat. Cadê o chat que não tá aparecendo para mim? Deus é mais. Tô sem chat. Peraí. É só um delírio do André. Eu não... Peraí que eu vou ver. Casal do grande casal, gente. Letícia, seu namorado já assistiu aula com você alguma vez? Já, pior que já. E, né? Oi? Porque, né? Né? Mas ele não falou nada não. Quando a gente tava jogando Among também, o David tava todo. Aí ele não falou nada não. Não liga É, não. que bom. É que esse bigode aí é difícil de resistir, né, gente? Exato. Me controlo muito, sabe? Eu imagino. Se eu me controlo, imagina você. Exato. Ainda bem que tá no EAD. Imagina no presencial. Imagina. Que loucura. Vamos lá, gente. Ó, hoje a aula vai ser mais curta para vocês darem uma relaxada, tá? E ficarem mais de boa, terem mais um tempinho aí para vocês, aproveitarem, sei lá o que vocês queiram aproveitar. Talvez o David queira tomar um chá e é isso aí. Vamos lá então. Questão 7 aí de vocês. Ética. Ética. A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. Beleza, vamos ver o que essa questão está pedindo para nós aqui. O século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque, e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como a. Instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. B. Mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. C. Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. D. Parâmetro para assegurar o exercício político primando pelos interesses e ação privada dos cidadãos. Ou E. A aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras sociedades. Tempo! Ei! A, B, C, D, E, F, G.
Mas alguém quer chutar aí? Não? Então vamos lá, vamos ver se o Yamamutinho acertou. Uhul! Sim, o Yamamutinho acertou. Instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. Olha só, quando a gente vem para o século XX e a gente tem toda aquela transformação social, revoluções industriais, revoluções digitais, evolução disso e daquilo, a gente passa a repensar a ética, né? Então, ela começa a ser um guia também globalizado, né? Para garantir a cidadania. Então, a gente tenta agir com certos valores coletivos. Por exemplo, ontem o STF tornou obrigatória a vacinação contra o coronavírus, com sanções para quem não tomar, né? E aí, ontem de manhã, eu estava assistindo o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, sei lá o que era. E aí, eu estava num grupo que eu tenho conversando com o pessoal, e aí eu joguei. Quem é a favor da obrigatoriedade da vacinação do coronavírus? E aí, a gente começou a discutir nesse grupo, e é justamente isso. Você vai viver a partir de valores coletivos, né? Então, uma decisão minha, ela afeta diretamente a decisão do outro, a vida do outro, na verdade, né? Então, nesse sentido que a ética passa a ser essa aglomeração de valores para que a gente possa ser cidadão, para que a cidadania possa ser exercida de fato. Tudo bem? Deu para compreender? Sim? Então, vamos lá. Professor, Pode eu falar. confesso que eu fiquei com muita dificuldade de eliminar a C na questão Vontade. anterior. C. Meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois a partir do entendimento do que é efetivamente a ética, a política internacional se realiza. Vamos lá, David. Quando você está pensando em um cenário de globalização, e quando você está pensando em algo internacional, né? Você está pensando em uma ética que seja universal, quase como um imperativo categórico kantiano. Só que cada país, cada lugar do mundo tem um desenvolvimento diferente, tem uma história diferente, tem uma sociedade diferente. Então, os princípios éticos que são aplicados no Brasil, eles não são os mesmos princípios éticos que são aplicados em qualquer outro país, porque a gente tem um desenvolvimento histórico diferente, né? Então, Professor, diga. mas sabe no que eu pensei? Por exemplo, na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, sabe? Que, tipo, é uma coisa envolvendo a ética e, tipo, universal, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Aí foi Sim. difícil para Mas aí, eliminar. quando você pensa em política internacional, fica mais difícil de você se basilar. Porque uma coisa é você garantir os direitos básicos do homem e do cidadão, né? Então, uma coisa é você garantir que todo mundo tenha direito à saúde, todo mundo tenha direito à educação, todo mundo tenha direito à vida. E a outra coisa é você pensar em política pública, né? Porque quando você pensa nos direitos humanos, e aí todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito ao lazer, todo mundo tem direito à saúde. O que sai disso é muito difícil, porque, por exemplo, todo mundo tem direito à saúde, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a saúde não é pública, a saúde é privada. Entendeu? Então, os processos éticos em cada país, eles são diferentes. Embora você tenha lá uma pedra basilar que vai garantir que as pessoas tenham um mínimo de dignidade de vida, você vai ter um processo de desenvolvimento diferente de país para país. Tudo bem? Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Imagina, deixa eu ver o que o André escreveu aqui. Que no texto ele falava de pensar e agir autônomos.
mas depois entendi que essa autonomia era visando o coletivo, bem de todos. André, ó, a nossa democracia, a nossa ética, ela está muito baseada, e aí a gente pode remeter ao Rousseau, por exemplo, quando a gente vai pensar que ser autônomo e pensar por si mesmo também é pensar pelos outros, é ter a noção de comunidade, de como a gente vive em coletividade. E daí a autonomia e a coletividade, elas estão diretamente ligadas. Você não pode ser livre se você não estiver dentro de uma sociedade. É aristotélico. Então, o homem só pode ser feliz dentro da sociedade porque é um animal político. Tudo bem? Então vamos. Una más. Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem um sujeito empírico puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, na medida em que o sujeito histórico-social. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Desse modo, a ética se entrelaça necessariamente com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais e que interligam os indivíduos entre si. Então, olha só, ele está falando basicamente o quê? Que a ética e a política hoje, elas são indissociáveis, tá? É basicamente isso. O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, ressalta que a. Os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias. Ressalta que eu coloquei um que aqui que não existe, então não fez sentido na minha cabeça, mas vamos lá de novo. O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, ressalta a. Os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias. B. O valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. C. A sistematização de valores desassociados da cultura. D. O sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Ou E. O julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. Tempo! Será? Será, senhoras e senhores? Será? Certo! Sentido coletivo e político das ações humanas individuais. Foi o que eu acabei de explicar para vocês na questão anterior, né? Então, a autonomia e a coletividade, a liberdade individual, ela está diretamente ligada à liberdade coletiva. Não existe uma liberdade sem a outra, né? Porque a gente está dentro de um contexto em que a política nos atravessa o tempo todo e a ética é o nosso guia para que a gente consiga viver em sociedade no final das contas. Então, a gente precisa dessa autonomia individual para que a gente consiga exercer a autonomia coletiva. Tudo bem? Vocês ficaram em dúvida entre alguma outra? Professor, eu acho que eu já te perguntei isso umas 3 vezes durante o ano. Eu não lembro o que é metafísica. O que seriam esses preceitos metafísicos? Você pode explicar de novo, por favor? Posso. Metafísica, tudo aquilo que está além da física. Ou seja, todas aquelas coisas que a gente não consegue explicar de forma empírica, que a gente não consegue simplesmente observar, mas que a gente precisa pensar de outra forma. Por exemplo, Deus é um assunto metafísico, o amor é uma questão metafísica, a justiça é uma questão metafísica. Então, a gente precisa pensar a partir de, vou ser bem platônico agora, ideias que estejam em outro plano, que sejam inteligíveis. A gente pensa muito mais no campo teórico, no campo das ideias, do que no campo prático, né? Então, como é que você vai explicar Deus, por exemplo? Se você pensar no campo prático,
Só no campo prático fica mais difícil. Agora, se você pensar no campo das ideias, as coisas ficam mais fáceis. Então, seguimos. Una más. Questão 10. A ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa, experimentam-se como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma sociedade. Os pressupostos éticos... Oxe, repetiu aqui. De acordo com o texto, a ética corresponde a proibição da interferência de estrangeiros em nossa pátria. B. Normas determinadas pelo governo, diferentes das leis estrangeiras. C. Preceitos normativos impostos pela coação das leis jurídicas. D. Transferência dos valores praticados em casa para a esfera social. Ou E. Valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Tempo. Então, é que na verdade as alternativas estão trocadas. Da apostila? É, porque a sua A é a nossa E aí a E é A. Então aí eu considero que é a sua E, mas na verdade na nossa apostila é a A. Tá, tudo bem. É a minha E e a A de vocês, então? Isso. Então vamos lá. Boa! É isso mesmo. Então, valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. O que acontece? Não adianta você estabelecer um conjunto de regras éticas e morais que seja vindo de cima para baixo, porque você tem uma complexidade muito grande na sociedade, né? Isso significa que você tem algumas coisas que já estão introjetadas na nossa vida, que já fazem parte da nossa ação cotidiana, da nossa ação diária. Então, a gente já segue certas regras éticas quase que de forma natural, porque elas já estão aí culturalmente, historicamente, faz muito tempo, fazendo parte da nossa vida. E aí a gente tem esse compartilhamento pela maioria da sociedade. Alguém consegue citar um desses valores que seja partilhado pela maioria da sociedade? Valores cristãos como não matar, não roubar, né? Isso. Não matar, não roubar, o comer, não? Acho que não, né? Acho que esse não é a maioria, não, é geral. Tudo bem? Gente BR. Isso aí. É isso, Gi. Não roubar. Kant. Vamos num Kantzinho aqui. Esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Gente, quando cai Kant em alguma prova, a chance de ser este trecho deste texto são de, 70%. Eu nunca vi um texto cair tanto em vestibular na minha vida. É impressionante. Eu nunca vi. Sério mesmo. Mas vamos lá.
Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, Aufklärung, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. D. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Ou E. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Valendo! Pro, Oi, a gente já fez essa questão. eu sei. Eu quero ver se vocês estão espertos. Qual que é? Aham, sei. É É a letra sério. A. É. Caralho. É isso aí. Droga. Vamos lá, próxima questão. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, e impulsionando pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. A tecnologia como problema filosófico. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em A. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. D. Explicar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Ou E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Time. A, C. A. Vamos saber, valendo um bombonzinho. Quando a gente voltar um dia a poder se encontrar. Valendo um bombonzinho. C, carajo! Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Eita, velho! Meu Deus do céu, Letícia, minha filha. Jesus amado, cara. Essa cantada, velho. Meu Deus, olha esse chaveco. Meu Deus, eu aprendi. Eu tô aprendendo aqui as coisas. Tô precisando. Então, olha só. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Olha só. Quando a gente pensa no modernismo e no iluminismo, o que acontece? Ele se propõe a trazer um discurso que possa levar diretamente
ao progresso. O projeto da modernidade é esse, é levar as pessoas ao progresso. Eu quero que vocês se lembrem agora do Fausto do Goethe. Quando o Fausto, ele resolve lá... David até perdeu o tino agora. Olha isso, olha a alegria da criança. Meu Deus, desestabilizado, total. Meu Deus do céu. David, volta. Ô, Letícia, aí, ó, o que você fez com o menino? A culpa é sua. Vou tirar o poder da Letícia. Então, olha só, eu quero que vocês se lembrem do Goethe. A modernidade, ela está buscando levar as pessoas ao progresso, né? Esse progresso, como está escrito aí, ele pode ser um progresso físico, cultural, da vida, né? Só que o projeto da modernidade, ele vai falhar num porém. O que está se desenvolvendo naquele momento, junto com a modernidade? Qual é o sistema político e econômico que está se desenvolvendo? É o capital, né? É o capitalismo. E aí o progresso, ele passa a ser um progresso puramente técnico-científico, que muitas vezes exclui a criticidade, exclui a razão, e ele passa a ser também um progresso econômico, né, voltado ao dinheiro. Então, o que é progresso para a gente hoje? Progresso para a gente hoje é ganhar mais dinheiro, né? É se desenvolver tecnicamente e gerar mais dinheiro, fazer a economia girar, certo? Então, o projeto iluminista tem como objetivo isso daí, ser expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso, certo? Então, uma espécie de sistematização de como usar a razão para o progresso. Beleza? Professor, esse progresso tem a ver com positivismo? Porque, tipo, o Descartes e o Bacon não eram, né, positivistas, né? Eu sempre confundo, tipo, essa ideia de progresso com o positivismo, sabe? Não, porque o progresso do positivismo, David, ele para no estágio positivo, né? No estágio científico para o Comte. Então, eles já tinham alcançado o progresso total, né? É importante lembrar isso, que para o Comte, a Europa daquele período, do século XIX, do final do século XIX, já estava no seu ápice, assim. Ela já tinha se desenvolvido plenamente e não precisava de mais desenvolvimento, né? Você tinha agora que colonizar e desenvolver as outras nações, né? Então, daí vem uma coisa que os Estados Unidos são muito bons em fazer, né? De levar a democracia e o progresso às outras nações, né? É isso. Gente, eu acho que volta depois, respondendo a pergunta de vocês aí, pelo que eu entendo, volta depois. Não acabou total, não. Porque quando que é o Enem? Dia 17, eu acho. De janeiro. A Larissa respondeu aí no chat. 17 e 24, justamente. Eu acho que ainda tem umas aulinhas lá a partir do dia 4 de janeiro. E a FUVEST é quando? 10. Eu acho que a primeira semana de janeiro ainda existe. Tá? A Lei que sabe bem disso daí. A Letícia é brother do Rubão. Vamos lá, então. Olha só. Questão 30. Eu não sei ler isso. Panayotis Zavos. Eu acho que é isso. Panayotis Zavos quebrou antenada. O último tabu da clonagem humana. Transferiu embriões para o útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou Zavos.
Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano, ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. Clonagem, então, hein, gente? Isso daí a gente chama de bioética. A clonagem humana é um importante assunto da reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem, legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais do planeta, relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal, legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal, fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso em seres humanos. Tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. Nosso querido Platão acha que é a A. A D deixou o André balançado. É D de Diego, lindo. Tá se achando demais só porque agora não tem mais bigode? Ele tá se achando demais já. Vamos ver, senhoras e senhores. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. André, saca só. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a... Ele não está perguntando sobre a clonagem, né? A clonagem foi um simples exemplo ali. Ele está perguntando sobre a bioética, né? Então, vejam só, bioética foi um tema que a gente não tratou, né? Deixa eu dar um apanhadão de bioética para vocês aqui. Bioética, então a ética da vida, né? Quando a gente começa a ter um progresso técnico-científico maior na medicina e na biologia, algumas questões começam a aparecer, né? Então, por exemplo, a eutanásia, por exemplo, o aborto, por exemplo, a transição de sexo, redesignação de sexo, por exemplo, a clonagem. São uma série de assuntos, de questões éticas que elas entram na esfera bio, né? Na esfera da nossa vida, né? Da vida do homem. Então, o que acontece? A gente tem um impasse aqui que é quase religioso. Até que ponto a gente pode mexer na vida, né? A vacina entra, David, mas a vacina do coronavírus, ela é bioética, ela é ética, ela é política, ela é uma série de questões aí, né? A questão jurídico... Isso, exatamente, mas... André, a própria discussão dentro do campo da bioética já é uma discussão que vai levar ao jurídico, né? Vai levar ao campo das leis. Porque quando você tem o STF ou o judiciário discutindo alguma coisa, ou o próprio legislativo discutindo algum projeto de lei, isso tudo está baseado num debate que já vem da população, que já vem da academia, que já vem da mídia, que já vem de diversos lugares aí, né? E aí a bioética, ela trata justamente desses embates que colocam em xeque a nossa noção, a nossa concepção de vida,
né? Então, só Deus pode criar a vida. Opa, mas eu posso clonar alguém. Eu posso pegar uma pessoa e fazer outra pessoa igual, né? Tá aí o Murilo Benício para provar isso pra gente, em O Clone, lá em, sei lá, 2001, 2002, quando se falava muito em clonagem e quando se falava muito na clonagem da ovelha Dory, né? Eu não sei se vocês pegaram essa fase aí acho que não, mas era uma coisa que se falava muito, clonagem, né? A gente também tinha muitas discussões sobre eutanásia, sobre a legalidade disso ou não, qual a nossa possibilidade de discutir sobre o aborto, né? Então, o aborto você está também dentro da esfera da vida. O que é vida, né? A questão é justamente essa. O que é uma vida? O que categoriza viver? É respirar, é pensar, é ter os 5 sentidos, é fazer as coisas que você quer. O que é, né? Vida. Então, esse é um questionamento, é o grande questionamento da bioética. E muitas vezes, quando a gente coloca uma nova noção de vida para as pessoas, isso vai de desencontro com os nossos valores éticos tradicionais. Tudo bem? Então, por exemplo, o caso do aborto é muito claro nisso. A igreja e as pessoas mais conservadoras, nesse sentido, vão dizer que o aborto não pode acontecer porque é uma vida. Mas a ciência vai dizer que não existe vida ali ainda. A vida ela começa depois de um certo período, 3 meses, se eu não me engano, né? Quando o feto começa a desenvolver a massa encefálica e, portanto, ele começa a ter dor, ele começa a ter algum tipo de sentimento. Então, o que é vida, né? Então, essa é uma questão muito importante. Tudo bem? Professor, eu fico com muita dúvida na C, justamente por causa desse discurso de, tipo, maniqueísta, sabe, de certo, errado, esse ou aquele, tipo, isso tá dentro da ética também, né? E se sim, por que não poderia ser essa alternativa? Porque ele não está perguntando sobre a clonagem. É a mesma questão do André. Ele está perguntando sobre a bioética. Tá? Ó, enunciado é um negócio importante, gente. Leiam com bastante atenção. Eu vou ler de novo com vocês. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética. Ponto. Que, entre outras questões, a bioética dedica-se a. Sujeito predicado, galera. Dedica-se a. Tudo bem? Deu para entender? Sim, mas, tipo, essa discussão de certo e errado tá dentro da ética também, né? Sim, é uma discussão universal da ética, né? Não só da bioética, mas da ética como um todo. Tá? Beleza, valeu, professor. Nada, nenhum. Vamos lá. Abramos. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. Ok? Deu para entender o texto do Habermas? Eu não entendi não, professor. Tem como você falar de novo? Vamos lá. Uma norma ela só pode ser validada, ela só pode se pretender como válida quando todas as pessoas que vão acabar caindo nessa norma puderem debater sobre, puderem discutir sobre aquela norma, tá? Se ela é válida ou não. É isso. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo ou pela liberdade humana que consagra a vontade, razão comunicativa que requer um consenso, conhecimento filosófico que expressa a verdade, técnica científica que aumenta o poder do homem, poder político que se concentra no sistema partidário. B. 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 Será que é B?
Isso, B, razão comunicativa, que requer um consenso. Gi, você não entendeu ainda? Vou explicar de novo. Vamos lá. O Habermas está dizendo basicamente o seguinte: para resolver os conflitos do século XX, depois da queda do Muro de Berlim, depois da União Soviética, é preciso que haja diálogo, é preciso que haja comunicação entre todas as partes. O Habermas não está pensando aqui numa revolução como Marx pensava. Então, ele não está pensando numa revolução em que você vai mudar as estruturas sociais. O Habermas está pensando em discurso, em comunicação. Então, para ele, a comunicação é tudo. Quando a gente vai discutir alguma norma, algum projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, só é válido a gente discutir isso se, dentro da nossa democracia, todas as pessoas tiverem acesso a essa discussão. Então, por exemplo, o aborto de novo. Vamos discutir o aborto. Todas as mulheres têm acesso à discussão do aborto, né? E aí, esse acesso à discussão do aborto que o Habermas vai falar, ele vai chamar de razão comunicativa. Então, todas as pessoas que estão ali, todas essas mulheres que estão ali, elas têm que ter a possibilidade de debater sobre o aborto. E aí sim você chegar num consenso por meio dessa razão comunicativa. Tudo bem? Mais alguém ficou com alguma dúvida? Nine? Então vamos lá. Questão 48. Agora eu vou interpretar Shakespeare. Olha só, essa é uma daquelas questões interdisciplinares. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E essa é a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Shakespeare, Hamlet. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre A, consciência de si e angústia humana, B, inevitabilidade do destino e incerteza moral, C, tragicidade da personagem e ordem do mundo, D, racionalidade argumentativa e loucura iminente, ou E, dependência paterna e impossibilidade de ação. A. A de, ai meu Deus, eu vou morrer sozinho. Vamos ver, senhoras e senhores. Se rezar. Olha só, essa questão ela tem algumas pegadinhas, né? Quais são essas pegadinhas? Vejam só. Ele não está dizendo qual existencialismo é que ele está se referindo. Então, não dá para a gente ter certeza se é o existencialismo cristão do Kierkegaard ou se é o existencialismo ateu do Sartre, né? Ele não cita nenhum dos dois aqui. Em momento nenhum ele está citando. Ele está citando apenas o Shakespeare, né? Agora, olha só. Quando você lê o trecho do Hamlet, ele está trazendo uma angústia, né?
Beleza, angústia é uma característica forte do existencialismo, seja do cristão, seja do ateu. Só que aí vocês vão perceber, essa questão é estilo Enem, sim. Vocês vão perceber ser ou não ser. Essa questão, né? O ser ou não ser, eis a questão, ele está pensando na consciência de si. Então, dá para a gente pensar que é o existencialismo ateu do Sartre, que está aí. Que a gente vai se lançar ao mundo para conhecer a si mesmo, né? A existência precede a essência. Então, primeiro eu preciso entender se eu sou ou não sou. Ser ou não ser. Eis a questão. E aí, esse meu questionamento de mim mesmo, ele me traz angústia. Porque a vida é isso. É você sentir angústia, ansiedade, tristeza, de sabores. Deu para entender? Então, beleza. Questão 52, senhoras e senhores. Hans Jonas. Cara chato da porra. Eu tive um colega no mestrado que ele estudava Hans Jonas e aí ele foi apresentar um trabalho dele, gente. O cara apresentou o trabalho inteiro em inglês. A gente está tentando entender o porquê disso até hoje. A gente ainda não entendeu. Foi bem estranho. Mas vamos lá. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física, concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. Novo continente da praxis coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui para a teoria ética uma terra de ninguém. As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Qual é essa articulação que ele está apresentando no texto? A articulação entre essa noção de submissão da natureza à tecnologia e de como a tecnologia ela foi pensada para trazer a felicidade ao ser humano, certo? Para trazer alegria, para trazer facilidade e tudo mais. Então, vamos lá. A. Pragmatismo da escolha individual. B. Sobrevivência das gerações futuras. C. Fortalecimento de políticas liberais. D. Valorização de múltiplas etnias. Ou E. Promoção da inclusão social. Bora lá. B. Eu vou explicar em inglês, Gi. É difícil, né? Essa é bem difícil mesmo. É a B, sobrevivência de gerações futuras. Vamos lá.
Eu vou ler de novo para vocês e a gente vai discutir esse texto, vai tentar entender esse texto. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça. Então, beleza. A promessa que a tecnologia trouxe, é só vocês pensarem no Goethe de novo. A tecnologia, o Fausto, né? A tecnologia moderna, ela se converte numa ameaça. Que tipo de ameaça? Ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Então, a ameaça se associou à tecnologia de forma indissolúvel. Pensem na bomba atômica. Ela vai além da constatação da ameaça física. Ponto. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza. Então, a submissão da natureza foi concebida para a felicidade humana, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem. Conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. Então, quer dizer, a gente tentou submeter a natureza para a nossa felicidade, só que a gente perdeu o controle disso, e agora a própria vida humana está ameaçada, certo? Só vocês pensarem nos desastres climáticos que estão acontecendo aí pelo mundo. O novo continente da praxis coletiva que adentramos com alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. Ou seja, como que a gente vai agir daqui pela frente diante desse perigo todo que as nossas próprias ações, as próprias ações humanas trouxeram? Então, é isso que esse texto está dizendo. Deu para entender? Professor, o que é essa praxis coletiva? Como a gente vai agir coletivamente? Quais vão ser as nossas formas de ação coletivamente daqui para frente? Como que a gente vai modificar a natureza? Como que a gente vai modificar a história daqui para frente? A praxis, ela tem uma origem aristotélica e que vai se transformar no Marx, né? Então é importante lembrar disso. Praxis é prática, né? Para o Aristóteles, a praxis, ela é essa prática constante para que você consiga desenvolver algumas habilidades específicas, ou que você consiga desenvolver, por exemplo, a justiça. Ela tem que ser praticada constantemente. É o hábito, é a ética, é a própria ética. Para o Marx, a praxis é uma ação coletiva que transforma a realidade. Então, a praxis revolucionária para o Marx. O que seria isso? É como você age diretamente na sociedade, como você age diretamente para que a revolução possa acontecer. Aqui, o Hans Jonas, ele está pensando em a praxis coletiva para que a gente consiga segurar essa merda toda que a gente fez em prol de um progresso tecnológico, mas que está causando uma série de problemas para a gente. Tá? Então eu quero que vocês pensem aí em Mariana, por exemplo, os desastres da Vale do Rio Doce em Minas Gerais, tá? Então é nesse sentido, David, a praxis coletiva é um modo de ação coletivo que a gente vai ter para tentar fazer a coisa melhorar um pouco, tá? E aí a questão foi: as implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, que é essa praxis coletiva, cujo objetivo consiste em garantir o quê? Se a gente está com a vida humana ameaçada, então a gente precisa pensar numa nova forma de ação, num novo padrão de comportamento para garantir a sobrevivência dos que ainda virão, das gerações futuras. Tudo bem? Ok. Mais uma. Questão 53. A moralidade, Jeremy Bentham, exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados.
James Rachels. Ou seja, o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa conduta para trazer a maior felicidade para o maior número de pessoas afetadas. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma A, fundamentação científica de viés positivista, B, convenção social de orientação normativa, C, transgressão comportamental religiosa, D, racionalidade de caráter pragmático, ou E, inclinação de natureza passional. Tempo. Valendo um David para vocês. Você tem que acertar, Lê. Temos uma B e temos uma B, que é uma D e uma B. D, mais uma D. A D está ganhando. Letícia, qual que é, Letícia? D, de David, bombonzinho da Lelê. Vamos ver? Eita, caralho, valeu, David. A Letícia ganhou, David. Racionalidade de caráter pragmático. O que é pragmatismo? Quem sabe me dizer o que é pragmatismo? É objetividade, não é? Isso, exatamente, David. É assim. Então, a gente tem que pensar em alguma coisa que seja objetiva para trazer a maior felicidade para o maior número de pessoas. Tudo bem? Então, vamos lá. Se embrulha, David. Vamos lá. Eita, mais um Kant aqui. Será que essa aqui a gente já fez? Questão. David tá ficando bravo? Tá nada, ele tá adorando. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, David. Lê, quando você faz aniversário, Lê? 10/2, olha só, tá chegando, fevereiro. Fevereiro sem carnaval. David, você vai só com um embrulhozinho assim, bem pequeno, com um lacinho, dentro de um bolo de chocolate. Na hora que chegar, você, só sai do bolo de chocolate, assim, com um embrulhozinho. Recheado do quê? Eu não vou falar porque o horário não permite. Vamos lá ler o Kant aqui. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. No caso, a Letícia. Sabe muito bem que não poderá pagar, continua sendo a Letícia. Mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. De novo, a Letícia. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Não é a Letícia. Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Essa é a Letícia. Fundamentação da metafísica dos costumes. Kant. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa.
B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura da Terra. Caraca! C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como universal, como norma universal. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Ou E. Permite a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Valendo. Letícia, essa você tem que acertar, porque é uma ação sua. C. Não, vocês não têm noção, gente. Tá atrapalhando? Agora eu vou perguntar, né, se tá atrapalhando. Sei dos chocolates. É impressionante, a própria Letícia. Vamos ver. Uhul! Sim, por quê? Opa! Por quê? O Kant, ele está pretendendo aí um imperativo categórico, né? Que é essa máxima universal que tem que servir de ação universal para todo mundo seguir. Só que o que a Letícia faz é o contrário disso, né? O contrário do imperativo categórico. Então não dá para você seguir o que a Letícia faz. Então opõe-se ao princípio de que toda ação humana, toda ação do homem, possa valer como norma universal. Tudo bem? Crianças, é isto. Muito obrigado por esse ano. Vocês não têm noção do alívio que vocês foram para mim durante esse ano. Vocês não têm a menor ideia de como eu esperava para estar com vocês. É um prazer muito grande. Eu desejo para vocês todos um Feliz Natal, um Ano Novo muito bom, maravilhoso. Que o ano que vem a gente tenha um ano melhor, um ano menos difícil, um ano mais leve, para a gente conseguir seguir aí nas coisas que a gente deseja para nós e para os outros. Eu espero que eu tenha valido de alguma coisa. Ai, para que eu vou chorar. Eu espero que eu tenha valido de alguma coisa aí para vocês esse ano. E que vocês consigam aí conquistar o que vocês esperam, tá? A gente se vê de novo, eu imagino, aí depois do Ano Novo, para um arremate final de tudo isso. Mas, de verdade, muito obrigado mesmo. Muita gratidão. Boas festas para vocês. Eu adoraria um encontro com vocês. Adoraria, vamos ver. Vamos ver como é que a gente vai estar aí em janeiro, depois das provas de vocês. Aí, com certeza, vai merecer um encontro. Obrigado de verdade, gente. Vocês são perfeitos demais. Acredito muito em vocês. Mesmo. Obrigado, gente. Beijo nos cores de vocês. Qualquer coisa eu tô aqui, todo mundo tem meu WhatsApp. É só chamar, tá bom? Beijo, meus queridos. Tchau, professor. Brigadão, hein? Boas festas. Valeu, Yamamotinho. Ô, professor, você Feliz Natal. deveria me deixar com poder sozinho dessa vez, né? Para comemorar o último dia de aula, né? Não, aí tem que ser compartilhado. Exato. Tchau, Di. Tchau, Lê. Obrigado, gente.